All right! Hello, ladies and gentlemen. Antes da gente começar, me avise aí, escreva aí nos comentários se o áudio está saindo direitinho e vocês conseguem ver minha carinha. All right? Coloquem aí, escrevam aí no site, no chat, se vocês conseguem me ouvir. All right? Okay, good. All right, ladies and gentlemen, and welcome to one more VIP English lesson by Mairo Vergara. I am Leonardo Leite. Yes, my dear friend, you are with me today or tonight. I can see that some people are watching this from very far away. Congratulations and thank you so much for being here. For those who don't know me, I am Leonardo Leite. Yes, I am an English teacher, good friend of Mairo Vergara's. And I love this course. I love this space for training here. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma lição. Eu sou Leonardo Leite, o professor seu de hoje e de muitas por vir aí pela frente. All right? Good. Então, todos me assistem, todos me escutam. Very nice. Okay, good. Good. All right, guys. Muito bem. Na nossa aula de hoje, provavelmente, eu acho que vocês ainda não fizeram este tipo de treinamento. O Mário deve ter enviado para vocês aí um e-mail dizendo que era uma lição no formato Magic Stories. And that's exactly what we're going to do. Também existe um vídeo que já, se não me engano, depois a Ana Luísa aí pode confirmar com a gente, se já foi postado um tutorial. Quem aqui já assistiu o meu tutorial sobre a lição que nós vamos fazer hoje? Eu fiz um videozinho todo bonitinho explicando como que você deve utilizar essa técnica, esta lição, para você treinar todos os dias. Não somente nesta aula que você está fazendo. O que eu vou entregar para você aqui hoje, você vai poder treinar hoje mais tarde, amanhã e depois, pelos próximos 7 dias, até a nossa próxima aula. É essa que é a proposta do Magic Story. Right? Então, tá aí, ó. Tutorial ok, missão dada, missão cumprida. Very good. Ok, good, good. Qual que é o objetivo desta lição de Magic Story? O objetivo é você treinar, escutar e falar. Ela não é uma lição passiva. Você não vai assistir esta aula assim. Ok. Não é uma aula onde você vai aprender. Claro que você vai aprender algumas coisas, mas é uma aula onde você vai interagir comigo aqui. Pode ser gravado ou ao vivo. Alright? Rapidamente, do que vai consistir esta Magic Story? Deixa eu colocar para vocês aqui na tela. Vou colocar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Pronto. Então é o seguinte. A Magic Story vai ser... Eu vou contar para você uma historinha e o nível dessa lição, o nível dessa historinha, it's level 1. Eu classifiquei, ok? Eu classifiquei como nível 1. Não tem nenhuma força científica, nenhum instituto científico que definiu isso como lesson level 1. Eu defini como level 1. Alright? E nas seguintes, nós vamos fazendo outras Magic Stories, eu vou complicando a sua vida um pouco mais, mas você não vai nem sentir que vai ficar complicado. Na verdade, nós vamos aprender uma historinha, e essa historinha é uma historinha bem simples. Então, nós vamos praticar a escuta com a leitura. Em seguida, eu vou explicar o vocabulário desta historinha. Qual que é a importância disso? É importante que
independente do nível de inglês que você tenha hoje, é importante que você entenda o começo da história do Jeremy. Nós vamos falar sobre o Jeremy. Nós vamos contar aonde que ele mora, o que que ele faz, como é que é a vida dele, a família dele. Por quê? Porque eu quero que você, depois de treinar com essa historinha, você seja capaz de falar de si próprio ou até mesmo de uma outra pessoa em inglês. Coisas nem tão básicas assim, mas poder explicar um pouco a sua história, de onde você vem, qual que é a sua família, como que é a sua família, o que que as pessoas da sua família faz, right? O que que você geralmente gosta de fazer, o que que você normalmente faz no seu dia a dia. Por quê? Porque isso são coisas que a gente fala da gente mesmo e até de outras pessoas all the time. All the time. We talk about ourselves like I'm going to talk about Jeremy all the time. So your goal here is to be able to talk about Jeremy. You're going to be able to talk about Jeremy, ask questions about Jeremy, answer questions about the story of Jeremy, right? And to be able to talk about your story, all right? Your story. O formato dessa lição, então, será você simplesmente... A única parte passiva que você vai ter nessa aula é a parte em que eu vou mostrar essa historinha para você. Todos aí estão vendo a historinha, né? Todos aí assistem a historinha. Great, yes. All right. Então, a parte passiva desta lição será escutar, ok? Em seguida, entender a parte que você não entendeu. Então, na parte do vocabulary, eu vou mostrar para vocês, observe aí que eu coloquei algumas coisas em algumas partes em boldface. Tá vendo que tá em negrito? Essas são as partes da história que eu acho importante você aprender, porque você vai poder utilizar e adaptar para quando você estiver falando. O objetivo, mais uma vez, o objetivo desta aula é você conseguir escutar e interagir com automação. Entender é a parte mais fácil da história. Então, por isso, eu sempre lembro as pessoas de uma coisa que o Mairo fala o tempo inteiro nisso, né? Que se você diz que consegue entender, mas não consegue falar, é porque você ainda não entende o suficiente. Por isso que você tem que entender o suficiente para poder falar sobre esta história. Como é que você vai falar comigo sobre esta história? Eu vou contar a história para você, você vai entender, vou passar o vocabulário, aquela coisa toda. Em seguida, eu vou fazer perguntas para você sobre esta historinha. A historinha vai estar aqui na tela, vai ficar fácil para você ficar acompanhando, mas depois que esta lição acabar, você vai poder baixar os áudios, o áudio da leitura, o áudio do vocabulário e o áudio da Magic Story. Quando você começar a escutar, aí você vai só escutar. Ok? Você vai só escutar e vai responder. Na hora de você responder, você responde do jeito que você quiser. Você não existe uma regra específica para que você tenha que responder. Por quê? Porque vai depender do seu nível. Se você ainda está num nível muito fresquinho ainda, você pode dar yes, no. The school, Jeremy, his sister, family. Você pode sempre responder com a informação que eu te pedi. Você não precisa fazer aquelas frases gigantes, né? Por exemplo, nem faz parte dessa história, mas, por exemplo, did Jeremy go to school yesterday? Não é para você responder, yes, he did. Jeremy went to school yesterday. Não, é yes. Se você lembrar de falar yes, he did, great. O que acontece é que no áudio,
quando você estiver treinando só com áudio, você vai, caso você não entenda a pergunta que eu fizer para você responder imediatamente, você vai fazer o seguinte, você vai ficar atento à minha resposta. Se ao dar a minha resposta fez com que você tivesse entendido a pergunta, great. Responde depois de mim, não tem problema. Agora, se você não entendeu nenhum dos dois, então você pega e volta o áudio. Alright? Então, esta aula é um material vivo, é um material muito bacana para você treinar sempre. Alright? Dúvidas? Dúvidas? No? Okay, good. Good. Great. So, are you ready? Uma outra coisa interessante. Nós aqui estamos ao vivo, alright? Eu vou fazer perguntas para você, eu vou conversar com você em inglês. Você deve agora, olhando aqui, peraí, eu vou até fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou tirar isso aqui, alright? E você vai responder olhando para mim. Eu vou colocar na tela o texto, mas você vai fazer uma coisa que não é muito confortável para quem nunca fez isso. Alright? Não é muito confortável, porque você vai ter que ficar olhando para a câmera, para mim, ou para o texto, e conversar comigo. E você vai realmente abrir a boca. Alright? Ao final, eu vou abrir para perguntas e respostas. Are you ready? Good. So let's get going here. Here. Okay. All right, good. So everybody's ready. Great. So let's do this, okay? From now on, I'll be talking in English. Maybe in the vocabulary part, we have a vocabulary part here, okay? So in the vocabulary section of this lesson, I maybe say a few words in Portuguese. But from now on, my dear friends, we're going to be talking in English. All right? So let's learn about Jeremy, okay? So here we go. Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. He's 16, and he lives in a nice house with his family. He has a brother and a sister, Josh and Amanda. Josh is 21, and Amanda is 18. His parents are Steve and Anna. Steve is an entrepreneur, and Anna is a yoga instructor. They are the Thompson family. They all live in a house very close to the sea. Jeremy is a student. He goes to Mount Rainier High School in Des Moines. He's a sophomore. He loves basketball. Actually, he practices in the school JV basketball team. Jeremy likes going to the movies, riding his bike around town, and playing the guitar. But his favorite thing in the world is ice cream. Yeah, Jeremy's a typical teenager. Well, every day, he gets up at 6, gets dressed, has some breakfast, and takes the school bus. He starts school at 7:10. He stays at school until 5 because he has basketball practice. At 5:15, his sister picks him up at school, and they go home. All right, good. One more time now. Ready? Here we go. Listen carefully. Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. He's 16, and he lives in a nice house with his family. He has a brother and a sister, Josh and Amanda. Josh is 21, and Amanda is 18. His parents are Steve and Anna. Steve is an entrepreneur, and Anna is a yoga instructor. They are the Thompson family. They all live in a house very close to the sea. Jeremy is a student. He goes to Mount Rainier High School in Des Moines.
He's a sophomore. He loves basketball. Actually, he practices in the school JV basketball team. Jeremy likes going to the movies, riding his bike around town, and playing the guitar. But his favorite thing in the world is ice cream. Yeah, Jeremy is a typical teenager. Every day, he gets up at 6, gets dressed, has some breakfast, and takes the school bus. He starts school at 7:10. He stays at school until 5 because he has basketball practice. At 5:15, his sister picks him up at school and they go home. Okay, good. So now, let's take a look at the vocabulary. It's a very easy story, right? Very easy. Okay, good. So the first sentence here, Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. So Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. Essa frase aqui é muito comum quando a gente vai entregar mais informações sobre uma determinada pessoa. Por isso que a gente coloca Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. It's very important que você entenda o seguinte: quando nós falamos em inglês, nós estamos falando em inglês. Não tem como você formar frases em inglês baseado no que você imaginou em português. That's not possible. Por isso que muita gente dança na tradução. Então, se você quiser e vier a traduzir Jeremy is a boy who lives, o Jeremy é um garoto que mora em Des Moines. Só que na hora que você pensa, o Jeremy é um garoto que mora em Des Moines, você não vai lembrar de que na hora de você falar o correspondente ao que, você lembrar do who. Por isso que é importante que você entenda sempre de frases em frases, e não palavrinhas por palavrinhas, uma atrás da outra. Alright? Por isso que eu grifei aqui, Jeremy is a boy who lives in Des Moines. Você pode me perguntar, Léo, posso colocar Jeremy is a boy that lives in Des Moines? Pode. Não é incomum você pegar e falar assim, Jeremy is a boy that lives in Des Moines, Washington. Tá perfeito. O that, ele é híbrido. Ele pode tanto para entregar mais informações sobre uma determinada pessoa ou sobre um determinado lugar. Por exemplo, Des Moines is a city that is part of Washington State. Entende? Então, é só para você lembrar disso. Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. Des Moines, Washington, guys, does exist, okay? Des Moines, Washington is a small town, very small town, in the south of Washington. Muito pertinho de Seattle. Muito pertinho de SeaTac, onde fica o aeroporto de Seattle. Right? Então, essa cidade existe. E mais ao longo dessa lição, eu posso dar algumas dicas sobre a veracidade desta história. Alright? Ou não. Se é ficção ou verdade. He's 16 and he lives in a nice house with his family. He's 16. Vou grifar aqui. He's 16 and he lives in a nice house with his family. He's 16 and he lives in a nice house with his family. The important thing here, a parte importante aqui, é que você não precisa sempre dizer he's 16 years old. Okay? Just he's 16. And remember, guys, nada de he has 16 years old, pelo amor de Deus. Okay? So he is 16 and he lives in a nice house with his family. Next here, he has a brother and a sister. He has a brother and a sister. Uma outra coisa interessante desta frase aqui é que, em português, a gente pode dizer ele tem 2 irmãos, Josh and Amanda. But in English, você não pode dizer he has 2 brothers, sendo que um deles é Amanda. Alright? Então, você pode dizer, você vai ter sempre que dizer he has a brother and a sister. Existe uma palavra que a gente fala que é siblings.
Mas é difícil de você lembrar essa palavra e você não precisa, ok? Você pode dizer he has a brother and a sister, ok? Or, se for mais, 2 brothers and a sister, 3 sisters and 4 brothers, no problem, ok? Josh and Amanda. Same thing, Josh is 21 and Amanda is 18. Nothing new here, right? His parents are Steve and Anna. One more time, parents is mother and father. Parents are mother and father. Nada de parentes, ok? Pelo amor de Deus. Parents are mother and father together. Okay? Now, let's talk about the okay, great. Let's talk about their jobs. Steve is an entrepreneur. Why did I all right, why did I call your attention to this word here? Because it's hard to pronounce. Okay? Steve is an entrepreneur. 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 Okay? An entrepreneur is a person who creates businesses. All right? He creates businesses. Bill Gates is an entrepreneur. Silvio Santos is an entrepreneur. It's usually a business owner, but not only a business owner, is a person who creates different businesses. That's an entrepreneur. Okay? What's the word in Portuguese? Empreendedor, right? Empreendedor. And Anna is a yoga instructor. In this case here, yoga instructor is the same as yoga teacher. She teaches yoga, right? And they are the Thompson family. In America, it's very, very common to call other people by their last names. So it's Jeremy Thompson, Steve Thompson, Anna Thompson, Josh Thompson, and Amanda Thompson. And they are the Thompson family. Uma outra coisa interessante aqui da The Thompson Family é que você pode substituir esse Thompson Family aqui por The Thompsons. Aí você põe um Szinho no Thompson, ok? They are the Thompsons. É mais comum, inclusive, tá? Eu coloquei aqui para poder facilitar para você, mas é mais comum dizer they are the Thompsons. And they all live in a house very close to the sea. Very close to this. Well, the sea é mar, ok? Mar. Pertinho do mar. So, in a house very close is the same as very near. Ok? Só que a diferença é que a gente diz near the sea or close to the sea. Alright? Bom, e a profissão do Jeremy? Well, Jeremy is a student. Ok? E aqui vem a frase que eu quero que vocês entendam. Ok? Jeremy is a student, right? And he goes to Mount Rainier High School in Des Moines. Quando eu digo he goes to Mount Rainier High School, é o seguinte. Em inglês, a gente não diz... A imagem está ficando desfocada? Ah, deixa eu ver se eu consigo, então, aumentar ela aqui. Peraí. Okay, better now? Okay, good. All right. Então é o seguinte, vou explicar para vocês. Quando a imagem desfoca, é porque a sua conexão piorou. All right? Se a sua conexão não piorar, ela não vai ter problema. All right? Good. Dá para vocês verem direitinho, não dá? All right, dá para ver direitinho. Okay, good. So, he goes to Mount Rainier High School. Em inglês, é o mesmo que dizer que ele estuda na Mount Rainier High School. Só que em inglês não é comum você dizer he studies at Mount Rainier High School. People will understand, yes, they will understand, okay? But it's not common, okay? It's not general. Então, quando você quiser dizer que você estuda, por exemplo, você estuda na Universidade Federal de Minas Gerais,
You say, I go. I go to UFMG. I go to Mount Rainier High School. Quando você quiser perguntar para alguém em que escola ela estuda, você pergunta, where do you go to school? É aí que é louco isso, né? Where do you go to school? E a pessoa vai dizer, I go to Mount Rainier High School, I go to UFMG, I go to UCLA, whatever. Ok? Então, é aí que está a grande diferença da gente falar inglês como é falado ou ficar simplesmente pensando numa frase em português e tentando colocar ela do jeitinho que é em português e inglês. Sometimes it doesn't work. Não é comum você perguntar porque, presta atenção comigo, olha só, se você perguntar In what school do you study? Você está fazendo a pergunta em português. Presta atenção. In what school do you study? That phrase is not used in English. Não é usada, não é comum e as pessoas acham estranhíssimo, a ponto de algumas nem entender direito o que você está querendo dizer ou perguntar. Alright? Então, a pergunta correta, e nós vamos treinar isso na hora das perguntas, é What school do you go to? What school does Jeremy go to? Or, where does he go to school? Where do you go to school? Alright? Good. Next, he's a sophomore. He is a sophomore. Now, esse aqui eu coloquei de sacanagem também. Ok, this is good vocabulary for you. E não, vocês não precisam anotar nada, tá, gente? Tá tudo aqui embaixo, ó. Alright? Tá tudo aqui embaixo. Ok, então não precisa anotar, por enquanto não precisa anotar nada aí não. Alright? Good. So, sophomore, em qual ano que a pessoa está? Então, na high school, nos Estados Unidos, e também em college, e também na university, a gente divide entre freshman, sophomore, junior, and senior. 4 years. Freshman, sophomore, junior, and senior. A gente poderia dizer que ele está no 10º ano, por exemplo. No 9º ano, igual aqui no Brasil. Só que lá tem um nome. E este nome é sophomore. Sophomore é o 2º ano de high school, é o equivalente ao 8º ou 9º. Aqui eu não tenho certeza porque mudou agora, right? But anyway, that's it. He loves basketball. Nothing to learn here, right? He loves basketball. Você pode dizer he loves football, he loves whatever, okay? But actually means, in fact, to tell you the truth. Tá aqui, tá, gente? Tá tudo aqui embaixo, ó. Alright? Ué, eu não botei o actually aqui, vou ter que botar. Vou botar aqui, vai ficar para você aqui direitinho. O actually. Alright? Actually means, na verdade, para falar a verdade. Sabe quando você fala assim, na verdade? Sabe quando você dá aquela pausa no pensamento e diz, quer dizer, bom, na verdade, quer dizer, de fato, that's actually, alright? And actually é um big falso cognato, né? Porque muita gente fica achando que é atualmente, e não é, ok? Actually means, in fact, de fato, na verdade, ok? He practices in the school JV basketball team. Ok? He practices é o mesmo que treinar. Alright? He practices in the school JV basketball team. School JV basketball team means junior varsity. JV basketball team é o time abaixo do principal. Eu estou dando esse vocabulário para você porque é muito comum esse vocabulário quando a gente fala de escolas, dentro de um ambiente acadêmico, a gente usa muito go to school, JV,
right? Que é junior, varsity, mas é um vocabulário bem voltado para a escola mesmo, right? So he practices in the school JV basketball team. JV basketball team is the second team of the school. It's not the main team. Okay? O time principal é só o V, é o varsity. Varsity basketball team. Esse é o time principal que representa a escola no estado e em outros também. Porém, o JV é da galera mais novinha, 16 years old, 15 years old. Now, 17, 18, varsity. Abaixo dessa idade, JV. Right? Good. Próxima frase aqui, ó. Jeremy likes going to the movies, riding his bike around town and playing the guitar. O que eu quero ensinar para você aqui é o seguinte: quando você quiser dizer que gosta de fazer algo, o fazer algo vai ser sempre com ing aqui, ó. Então, por exemplo, ele gosta de ir ao cinema, he likes going to the movies. Ele gosta de andar de bicicleta, riding his bike. Tocar violão, playing the guitar. Então, toda vez que você quiser usar o like e alguma atividade, qualquer que seja, que você vai precisar usar um verbo, você põe esse verbo com ing. Ok? Simples assim. Simples assim. Alright? So, he likes going to the movies, riding his bike around town, and playing the guitar. But his favorite thing in the world is ice cream. Right? Essa aqui, eu coloquei essa frase. His favorite thing in the world is ice cream. Porque eu quero que você diga qual é a sua favorite thing in the world. Okay? Eu quero que em um determinado momento você diga: my favorite thing in the world is practice English in the VIP English lessons. All right? Oh, my favorite thing in the world is going to soccer games. Oh, my favorite thing in the world is watching a series on Netflix. All right? E a mesma coisa do but his... Vou colocar aqui para você ver. A mesma coisa, se for uma determinada atividade, porque aqui ele colocou uma coisa, que é o ice cream. But his favorite thing in the world is ice cream. Mas pode ser his favorite thing in the world is going to the movies. A mesma coisa. Então, a coisa mais favorita sua, que você gosta de fazer, se for uma atividade, essa atividade vai estar com o ing. Ok? So that's good for you to practice. Yeah, Jeremy is a typical teenager. Typical teenager. A teenager is the same as an adolescent. Okay? It's the person who is in between 13 and 19. Por isso que a gente chama de teenager. Teenager. E por último, eu coloco um pouquinho dos hábitos do Jeremy. All right? So every day he gets up at 6. Posso falar 6 o'clock? Posso. Posso não falar o o'clock? Posso. Ok? It's very common. Ah, qual que é o mais comum? Não tem mais comum. Tem gente que gosta de falar every day I get up at 6 o'clock. Ou então 6 in the morning. Ok? Igual aqui no Brasil, né, gente? Igualzinho aqui no Brasil. Ah, eu gosto de acordar às 6 horas. Ah, eu gosto de acordar às 6 da manhã. Eu gosto de acordar às 6. Same thing. Right? So, every day he gets up at 6. Remember, get up. All right? Get up at 6. He gets dressed, has some breakfast, and takes the school bus. To get dressed, it's to put your clothes on. Okay? Put your clothes on. Gets dressed. Has some breakfast and takes the school bus. Has some breakfast means eat something for breakfast or drink or both. All right? O verbo have é maravilhoso. O verbo have é maravilhoso. Ainda vou fazer uma aula aqui para vocês sobre todas as possibilidades do verbo have. All right? Que nesse caso aqui pode ser comer, beber, tomar. Right? So he has some breakfast and takes the school bus. The school bus is the famous yellow bus. Okay? Famoso especial. Okay, anyway.
He starts school, ele começa, right? He starts school at 7:10, and he stays at school until 5, okay? So he arrives at school and he starts, ele começa at 7:10, and he stays there until 5, ok? Until é mesmo que até 5. Por quê? A aula não vai até às 5, ok? A aula só vai até mais ou menos umas 2, 2:30. But he has basketball practice. Então aqui eu explico. Because he has basketball practice. Basketball practice means treino de basquete. É treino. O practice não é prática, não. É treino. Igual aqui no Brasil a gente fala treino de futebol, treino de corrida, treino de basquete, and everything is basketball practice. And at 5:15, his sister picks him up at school and they go home. O que eu quero chamar a atenção aqui não é nem muito de vocabulário. It's the pronunciation, ok? Eu não pronuncio him, eu falo picks him up, ok? His sister picks him up at school and they go home, ok? So to pick him up at school, ela pega ele na escola and they go home. All right? Now, questions. Any questions? Se você tem alguma question relacionada ao vocabulary desta historinha, se teve alguma coisa nessa historinha que você não entendeu, agora é a hora. All right? Nope? Okay, good. All right. Agora vem a parte boa. Okay, again to... Oh, the part of pick him up. Okay, good, Lucas. Picks him up. É isso aí, é igual você escreveu, ok? A gente não fala porque a gente tem a mania de... nós, como nós falamos português, é típico do português falar e pronunciar, pelo menos na teoria, como a palavra é, né? Então, a gente tem mania de pegar e falar assim, pick him up. Só que, em inglês, quando a gente não fala him, a gente fala him, pick him up. Pick him up. A gente pega e junta o K, o him, junta o M com o up, fica pick him up. Ok? Or she picks him up. She picks him up. All right? Good. Agora, eu tô fora de foco. Let's see. Vamos botar um foco. Aí, vou até afastar aqui um pouquinho. All right. Good. Good. So, now we're going to practice the story. All right? And to practice this story, nós vamos fazer um teste. Eu vou tirar, como eu já tirei agora, eu vou tirar o texto aí da sua frente. And you are going to have to pay attention to my English speaking. Okay? If it gets very difficult for you, no problem. Depois você pode apelar para o texto. But for now, we are going to practice without text. O que você acha? Boa ideia? Good idea? Okay, great. So everybody ready? Okay, great. All right, guys. So let's get going. Let's get going. Great. Um outro aviso. All right? Um outro aviso. Você não precisa responder a pergunta que eu estou fazendo para você escrevendo aqui no chat. Alright? A pergunta que eu estou fazendo é para você responder abrindo a boca. Open your mouth and say it. Você pode, se tiver mais gente aí onde você está assistindo, vai achar que você é doido. But look at me and say it. Alright?
answer the question. No problem. You're going to be talking to me here. All right? This is important. Não precisa escrever, não precisa escrever aí no chat a resposta. Porque, excuse me, água. Por quê? Porque as respostas são muito simples. E elas estão todas no texto. Ok? So the most important thing is that you're going to be able to talk to me about this magic story. All right? Okay, good. So now let's talk about Jeremy. Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. All right? Question to you. Does Jeremy live in Des Moines, Washington? Yes or no? Abre a boca e fala, yes, he does. Right? Você pode responder yes, or yes, he does, or yes, he lives in Des Moines, Washington. O mais importante é que você responda rapidinho. Tá? Então eu estou fazendo esse teste com você, porque eu não vou parar no meio. Alright? Então, again. Does Jeremy live in Des Moines, Washington? Yes or no? Very good. Yes, he does. Does Jeremy live in New York? Aí você abre a boca e fala, no! No, he doesn't. Right? No, he doesn't. Ok? Então, só para essa primeira frase para você entender. Does Jeremy live in New York? No, he doesn't. Very good. So, where does Jeremy live? Des Moines, Washington. Very good. Now, does Jeremy live in Des Moines, Washington or New York, New York? Em Des Moines, Washington. Aí você pode dizer, Jeremy lives in Des Moines, Washington. He lives in Des Moines, Washington. Em Des Moines, Washington. Des Moines, Washington. Des Moines. Ou simplesmente Washington. Se você não lembrar, no problem. All right? Good. Lembrando, você não precisa responder no chat. Ok? A prática aqui é para você realmente abrir a boca. E eu sei se você não está falando comigo. Eu tenho um jeito aqui. Eu tenho um programa espião, my dear friend, que eu vejo aí agora se você me responde, se você falou ou não. Eu tenho uma luzinha aqui que vai piscando quando a pessoa tá só assim. Cuidado, hein? Cuidado. Ok, good. Agora é para valer. All right? You're laughing, right? But it's true, my friend. It's true. So here we go. Welcome to the magic story. Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. Does Jeremy live in Des Moines, Washington? Yes or no? Very good, my friend. Does Jeremy live in New York? Nope, he doesn't. So where does Jeremy live? In Des Moines, Washington. Pay attention to my questions, okay? Pay attention to my question. Where does he live? All right? Now, does Mayro Vergara live in Des Moines, Washington? Yes or no? No, he doesn't. So who lives in Des Moines, Washington? Jeremy does. Very good. Jeremy lives in Des Moines, Washington. Now, how old is Jeremy? How old is Jeremy? Very good. 16. He's 16 years old. All right. Now, is Jeremy 21 years old? Yes or no? No, he isn't. He isn't 21 years old. So the question to you is, how old is Jeremy again? He's 16. All right. Is Jeremy 16 or 21? He is 16. Very good. Is Mayro Vergara 16? No, he isn't. So who is 16 years old? Jeremy is 16 years old. Very good. Well, and he lives in a nice house with his family. Question. Does Jeremy live in a house? Yes, he does.
Does Jeremy live in an apartment? No, he doesn't. So, does Jeremy live in a house or apartment? He lives in a house. All right. Is the house close to the sea? Yes or no? Yes, it is. Very good. The house is close to the sea. Very good. And is the house near the airport? No, it isn't. Is the house close to the airport? No, it isn't. So where is the house? Where is Jeremy's house? Close to the sea in Des Moines, Washington. Very good. All right. All right. Now, does Jeremy have brothers and sisters? Yes or no? Yes, he does. All right. Jeremy has brothers and sisters. How many brothers and sisters does Jeremy have? How many brothers and sisters does Jeremy have? One brother and a sister. Very good. All right. Jeremy has a brother and a sister. Now, is Jeremy's brother's name Leonardo? No, it's not. No. His name is not Leonardo. So, what's Jeremy's brother's name? Again, what's Jeremy's brother's name? Josh. All right. All right. His brother's name is Josh. Well, is his sister's name Josh? No. No, it's not. Por que eu falo no, it's not? Porque eu estou falando de name. Ok? Então, is her name Josh? No, it isn't. All right? It's not Josh. So what's his sister's name? Again, what's his sister's name? Amanda. Very good, Amanda. All right. Is Amanda 21 years old? No, she isn't. Is Josh 21 years old? Yes, he is. Is Josh 16 years old? No, he isn't. Question, how old is Josh? 21. Very good, 21. He's 21 years old. All right. And how old is Amanda? How old is Amanda? 18. Very good. Is Jeremy 18 years old? No, he isn't. So who is 18 years old? Amanda is. Very good. Is Amanda or Jeremy 18 years old? Amanda is 18 years old. Very good. Very good. Well, what are Jeremy's parents' names? You remember, right? Do you remember their names? No? It's Steve and Anna. Okay? So, what's Jeremy's father's name? His name is Steve. Very good. What's Jeremy's mother's name? Anna. Her name is Anna. Very good. Very good. Now, let's talk about their jobs. And now pay attention to the question. Okay? Pay attention to the question. Lili está dizendo, tapei minha câmera. Very good. That's good. That's good. If you want, you can just listen. You can just listen. All right. So, Steve is an entrepreneur. Question to you. Is Steve an entrepreneur? Yes or no? Yes, he is. He is an entrepreneur. Very good. Now, pay attention, is Steve a postman? Carteiro, postman.
Is Steve a postman? No, he isn't. Pay attention to the question. Pay attention to the question. What does Steve do? What does he do? What does Steve do? Okay? Nada de what is Steve. No. What does Steve do? He is an entrepreneur. Very good. He is an entrepreneur. All right. Is Steve an entrepreneur or a postman? An entrepreneur. So again, what does Steve do? He is an entrepreneur. All right. Is Anna an entrepreneur too? No. No, she isn't. Question to you. What does Anna do? What does Anna do? She is a yoga instructor. She's a yoga instructor. Very good. She's a yoga instructor. Now, is Anna a yoga instructor or an entrepreneur? She's a yoga instructor. All right. Okay, good. Good. All right. Now, is Jeremy an entrepreneur too? Yes or no? No, he isn't. So question to you. What does Jeremy do? He is a student. All right. Is Jeremy a student or an entrepreneur? He is a student. All right. So again, what does Jeremy do? He's a student. All right. Now, does Jeremy, well, okay, Jeremy is a student. I understand that. Now, does Jeremy go to Mount Rainier High School? Yes or no? Yes, he does. All right. Well, does Jeremy go to UCLA in California? No, he doesn't. So, what school does Jeremy go to? Mount Rainier. Pode dizer só Mount Rainier, okay? No problem. He goes to Mount Rainier High School. All right. Now, does Jeremy go to University of California? No, he doesn't. So, question, where does he go to school again? To Mount Rainier High School. Very good. Does he go to high school? Pode falar só high school if you want. Does he go to high school or to the university? He goes to high school. This is very important for you to practice, okay? Practice this. Jeremy goes to high school. He doesn't go to the university. He goes to Mount Rainier High School. He doesn't go to UFMG. He doesn't go to UCLA. He goes to high school in Des Moines. He goes to Mount Rainier High School, right? Is Jeremy a sophomore? Do you remember? Vou colocar metade agora aqui para facilitar para vocês. Okay. Is Jeremy a sophomore? Yes, he is. Very good. He is a sophomore at Mount Rainier High School. Is Jeremy a junior? No, he isn't. Question. What grade is Jeremy in? That's the question. What grade is Jeremy in? He's a sophomore. Simple, isn't it? Or he's in 10th grade. Okay, so what grade is Jeremy in? He is a sophomore. Very good. He is a sophomore. All right. Okay. Now, does Jeremy like basketball? Does he like basketball? Yes or no? Yes, he does. Jeremy loves basketball, right? Now, does Jeremy love soccer? No, he doesn't. So, what sports does Jeremy like? Basketball.
Very good. He likes basketball. He loves basketball. Actually, he practices in the JV basketball team, right? He practices in the school JV basketball team, right? My question to you, does Jeremy practice basketball at school? Yes or no? Yes, he does. Jeremy practices basketball at school. Does Jeremy practice soccer at school? No, he doesn't. So question, what does Jeremy practice at school? Basketball. Very good. He practices basketball at school. Does Jeremy like going to the movies? Does he like going to the movies? Yes or no? Yes, he does. All right. Does Jeremy like going to the bank? No, he doesn't. So what does Jeremy like doing? That's the question you must practice. What does Jeremy like doing? Oh, going to the movies, riding his bike. Does Jeremy like riding his bike? Yes or no? Yes, he does. Does Jeremy like riding a boat? No, he doesn't. So what does Jeremy like doing? Going to the movies, riding his bike, playing the guitar, right? And what is Jeremy's favorite thing in the world? What is his favorite thing in the world? Ice cream. All right. What's your favorite thing in the world? Now you can type in if you want. You can type in, what's your favorite thing in the world? I want to hear. I want to see what is your favorite thing in the world. Type it in. Type it in. I want to see it. Go ahead. Type it in. What's your favorite thing in the world? Okay. Now, Jeremy every day gets up at 6. Does Jeremy get up at 6 every day? Yes or no? Yes, he does. All right. Does Jeremy get up at 10 every day? Yes or no? No, he doesn't. So question to you, what time does Jeremy get up every day? At 7, at 6, right? At 6. He gets up at 6, very early. Every day, every morning. Now, does Jeremy get up at 6 or at 10 every morning? At 6. Very good. Jeremy gets up at 6 every morning. So again, what time does Jeremy get up? At 6. Very good. Now, does Jeremy go to bed at 6 in the morning? Yes or no? Does Jeremy go to bed at 6 in the morning? Yes or no? No, he doesn't. He doesn't go to bed at 6 in the morning. So my question to you, my friend, is what does Jeremy do at 6 in the morning? What does Jeremy do at 6 in the morning? Gets up. Very good. He gets up at 6 in the morning, right? Now, what does Jeremy do after he gets up? What does Jeremy do after he gets up? He gets dressed. All right. He gets dressed. He gets dressed. Now, does Jeremy get dressed after he gets up? Yes, he does. Yes, he does. Well, does Jeremy get dressed before he gets up? Impossible. No, he doesn't. So when does Jeremy get dressed? After
He gets up. Very good. After he gets up. You can just say after he gets up. All right? Or after get up. No problem. After get up. After get up. No problem. It's not important that you say the words correctly. No. It's important that you answer fast. All right? That you answer fast. Okay. Now, do you remember? Let me ask you this. Does he start school, or does Jeremy's school start at 7? No, it doesn't. Or does he start school at 7? No, he doesn't. So, does school, does the class start at 7? No, it doesn't. So, what time do the classes start? What time does the class start? What time does Jeremy start school? Todas essas perguntas que eu fiz servem para a mesma resposta que você vai dar. What time? At 7:10. 7:10. Very good. Or 10 past 7. No problem. 10 past 7. Right? Now, does Jeremy start at 7 or 7:10? He starts at 7:10. Very good. So again, what time does he start school? At 7:10. And he stays there. Jeremy stays at school until 5. Does Jeremy stay at school until 5? Yes or no? Yes, he does. Very good. Does Jeremy stay at school until 2? No, he doesn't. He doesn't. Good. Until what time does he stay there? Pay attention to the question. Until what time does Jeremy stay at school? Until 5. Very good. Until 5. He stays there until 5. He stays at school until 5. Right? Well, why does Jeremy stay there until 5? Basketball practice. He has basketball practice, sports. Very good. Because he has basketball practice. That's it. He has to stay there. So why does Jeremy stay at school until 5 o'clock? Because he has basketball practice. Very good. Very good. At 5:15, his sister picks him up and they all go home. What time does Jeremy's sister pick him up? At 5:15. All right. Now, does his sister pick him up at 5? Yes or no? No, she doesn't. So what time does she pick him up? At 5:15. Does she pick him up at 5:15 or at 5? At 5:15. Eu falei rápido agora para praticar mesmo. All right? Does she pick him up at 5? Does she pick him up at 5:15? Does Mairo Vergara pick Jeremy up at school at 5:15? So who picks him up at 5:15? His sister. Very good. And they all go home. All right. We have reached the end of the magic story. All right. How do you feel, my friend? How do you feel? Before we move on, before we continue, eu quero fazer um resumo com você simplesmente respondendo. Eu não vou dar as respostas. All right? You answer the question very quickly. Are you ready? Good. Só que agora nós vamos fazer assim, ó. Okay. Here we go. Where does Jeremy live? How old is Jeremy?
Does he live in a house or apartment? Does Jeremy have brothers and sisters? How many brothers and sisters does he have? What are their names? What does Jeremy's father do? What does Jeremy's mother do? Where is their house? What does Jeremy do? Where does he go to school? What grade is he in? What sports does he like? What does Jeremy like doing? What's his favorite thing in the world? What does Jeremy do in the morning? Or, what time does he get up? What time does he start school? Until what time does he stay there? Why does Jeremy stay there until 5? What time does Jeremy go home? How does Jeremy go home? All right. All right. Okay. All right. Now, before we move on, let me see what's your favorite thing in the world, right? Let's see, Denise, her favorite thing in the world is sleeping. Fatima is to eat. I love eating too. Ferrari, chocolate. Claudia, cats. Mari, going to travel. Adriana, sleeping. Eliette, read good books. I love doing that too. Priscila, chocolate. Chocolate tá ganhando, hein? Playing the violin. André, very nice. Nerdelli, I love traveling. Manuel, playing the guitar. Lilian, sleeping. Sleeping in chocolate? Okay. Great. Jani, chocolate. Chocolate was the champion, right? Chocolate was the champion. And Vinicius traveling too. Very nice, guys. Very nice. Okay. Very, very important. Very, very important. Esse tipo de prática, se você está fazendo pela primeira vez, é possível, pode ser uncomfortable. Pode ser desconfortável. Mas depois que você escuta novamente, você vai me escutar e você vai conversar comigo novamente, no problem. Uma outra coisa interessante é o seguinte, alguns de vocês talvez não saibam. Aqui está o vocabulary, ok? E aqui está a transcrição desta Magic Story. Você vai poder escutar o áudio e ler aqui caso você ache muito difícil. Very, very important. Vou tirar isso daqui dessas transcriptions. A transcription é em caso de emergência no seu treinamento. Ok? Não se apoie nas transcriptions. Não se apoie nas transcriptions. Pode se apoiar no texto, que você pode escutar a Magic Story só com esse texto aqui na sua frente. Right? No problem. Imprime o texto, bota o listening in your headphones and listen to me. Something important too. E aí, com o tempo, vocês vão me dando feedback. Ok? O que você prefere? O áudio desta aula que você acabou de ouvir ou o áudio que está gravado aí que você já vai poder baixar? Ok? A Ana Luísa vai deixar
A Nuliza vai deixar para vocês aí o download do texto, do PDF e dos 3 áudios. All right? The reading, the vocabulary, and the magic story. This practice is very, very powerful. É muito poderoso esse tipo de prática. Porque você vai realmente exercitar o seu ouvido e a sua fala, mais até do que o seu intelecto para vocabulário e essas coisas. No começo, você vai ficar... É normal. Deixa passar por esse período de engasgar na hora. É isso que você precisa passar, para depois você não precisar passar mais. É comum. Na hora que eu te perguntar, where does Jeremy live? In Des Moines. How old is he? 16. Depois que você fizer tudo isso, você vai chegar para mim e dizer, Leo, I remember Jeremy's stories. Presta atenção que eu não estou... Tô olhando para você aqui agora. Deixa eu ver se... Ah, isso, beleza. Vocês estão me vendo aqui agora. So, pay attention. Você vai, depois dessa prática, você vai chegar e falar assim, ok, I remember that Jeremy lives in Des Moines, Washington. I remember that he's 16 years old and he has a brother and a sister. I think it's Amanda, Josh. They're older. Amanda is 18, Josh is 21. Parents, tá vendo como é que eu tô falando? Eu não tô fazendo as frases, eu tô fazendo o que eu lembro, com as palavras que eu conheço. Então você vai recontar essa história com as palavras que você puder. Você não vai ficar fazendo decoreba da história do Jeremy, ok? Amanda, Josh, 18, he is 21, Steve is Jeremy's father, he's an entrepreneur, Anna is his mother, she's a yoga instructor, they live in a house, the house is near the sea, Jeremy loves basketball. He plays basketball at school. He practices basketball at school. He gets up at 6, has breakfast, go to school by bus, starts school at 7:10. He doesn't finish school at 2. He stays at school until 5. He plays basketball after school. He goes home at 5:15. His sister picks him up. Você tá vendo como é que, com frases bem básicas, bem bobinhas, eu consegui recontar a história? É assim que você vai fazer. Até a ponto de você conseguir contar essa história do Jeremy com todo o vocabulário que você já domina, mas você estará praticando, você estará treinando talking, speaking and listening to my questions. Um outro nível que você pode, que nós vamos fazer nas próximas semanas, nós vamos elevar esse nível, é you asking me questions. Então depois eu chego para você e te dou a resposta e você me dá a pergunta. All right? For example, Jeremy 16. Ask me. How old is Jeremy? He lives in Des Moines, Washington. Ask me where. Where does Jeremy live? Jeremy lives in Des Moines, Washington. Ask me who. Who lives in Des Moines, Washington? Aí já é um nível um pouco mais alto, onde você vai estar praticando questions. All right? Good. Guys, vou abrir 5 minutes for questions or comments and suggestions. Se você quiser
dar a sua sugestão, dar o seu feedback. Eu estou aqui para ajudar, my dear friend. Ok? A Jane está dizendo, o seu áudio seria bom, sim. Very nice. Very nice. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa gravação que nós fizemos aqui agora pelo YouTube e vou tirar o áudio e vou mandar para a Ana Luísa. Não sei se vocês perceberam, gente. A Ana Luísa é a nossa anfitriã aqui, é a nossa master hostess here, alright? Então, eu vou mandar tudo para Ana Luísa e a Ana Luísa vai subir aí para o portal e você vai ter disponível para você treinar. A mensagem que eu tenho com esta lição para você é que isto é material para você usar. Não é material para você, aprendi. Entende? Para aprender, a gente faz lá as lições do Mário. Se vocês quiserem, eu tenho várias liçõezinhas de perguntas lá no meu canal, lá do Agora Eu Falo. Pode entrar lá no Agora Eu Falo também, no canal do YouTube. Alright? Mas tem tudo aqui. Alright? Ok, os áudios serão fundamentais. Claro. The audio is very, very important. Okay? Guys, that's it. I hope you like it. Leave your comments down below. Leave your questions. If you want to ask me any questions, go ahead. You can ask questions inside the portal, the VIP portal. All right. If I don't see the questions, Ana Luísa can send me the questions too, but I will look, okay? Júlio Santos foi bom igual picolé de limão. Gisele, gostei, mas achei o texto bem básico. That is true. This is level 1. Nós vamos até level 3. All right? This was very basic. Very, very basic. Okay? It's for you to practice talking about yourself. Excuse me. Asking questions about other people. All right? É muito importante para os que acham muito básico. Quando você encontrar um material o qual você acha muito básico, não ignore-o. Okay? Desafie-se com aquele material fácil. Então, por exemplo, é uma historinha muito fácil. Como é que você pode se desafiar? Ok, it's very basic, very simple. I am going to ask questions. Eu vou fazer perguntas. Comece a fazer perguntas sobre o Jeremy, para você ver como é que a coisa complica. Why? Because asking questions não é uma coisa muito natural para quem está aprendendo inglês. All right? Asking questions is not so easy. Right? Então, toda vez que você achar muito difícil, inverte a situação, desafie-se and start asking questions yourself. Ask questions about that. Right? I like eating pasta. That's it. I like eating pasta. Ou então simplesmente I like pasta. All right? I like eating, I like pasta. Mesma coisa. All right? Guys, that's it. Thank you so much for coming to this class. Thank you so much for being here live. And thank you so much for watching the recorded version of this class as well. All right? Thank you so much. Stay tuned. And I'll see you next week with one more magic story. Thank you so much, guys, and bye-bye.